Y pasamos entonces a los sistemas nacionales de innovación, visiones desde el Estado, el caso Brasil. Convocamos a la señora Ada Cristina Viana González. La señora González es secretaria técnica del Programa Integrador de Meteorología y Cambio Climático del área de planificación de la financiadora de estudios y proyectos FINEPI y suplente en el Grupo de Trabajo para Propiedad Intelectual GTA del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. La señora González es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Santa Úrsula de Río de Janeiro. Realizó cursos de extensión y posgraduación sobre gestión ambiental, políticas públicas en innovación y propiedad intelectual. Es magíster en Ingeniería de Producción con especialización en Gestión e Innovación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es doctoranda en Ingeniería de Producción, en Políticas Públicas para Innovación y Estudio Comparativo de los BRICS. Es docente de la Maestría Profesional del INPI en la disciplina Políticas Públicas para CTI y desde 2007 es coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual de la Red Tecnológica de Río de Janeiro, Redetec. Gracias. ¿Está bien? Sí. Buenos días. Bom, gostaria de... bom, passamos a portunhol, poquito só. Entonces, agradecer a invitação de organização desse evento e da Rede Pila para poder apresentar pouquinho de nossa experiência brasileira. Assim. Primeiramente, algumas informações somente para localizar o desempenho do Brasil em relação aos outros países para o desenvolvimento econômico e a outra pode... Eu não tenho lá... Não, é necessário, não é necessário. Não. Vocês podem ver lá em diapositiva a posição do Brasil acerca do lado esquerdo do gráfico, acerca de China e Índia e outros países que compõem o BRIC. Está aí. Sim. Não? Ainda não. Não, está bem. O outro relaciona os gastos nacionais em investigação e desenvolvimento em relação ao PIB. Hoje temos como 1,5% do PIB inversões de inovação, contendo as inversões das firmas e os projetos de investigação nacionais. Bueno, no sistema brasileiro hoje se encontra, ou temos uma história que podemos apresentar aqui, com uma política de desenvolvimento de tecnologia não muito articulada com o sistema da política industrial. Então, é um esforço recente de integrar as duas situações. Temos, por isso, como 70% dos investigadores que são lotados na universidade e pouquinho em las firmas ou companhias, não chega a 35%, 40%. Isso é uma outra coisa que precisamos melhorar. Por outro lado, temos uma alta produção científica que contribui com mais de 1,7% do total de artigos científicos no mundo. Temos um componente muito positivo na formação de doutores, mas nas áreas de contratações sociais e humanas, então um pouco em las engenharias e matemáticas. Uma inversão em inovação crescente, hoje temos como 1,25% do PIB, com a meta para 2014 de chegar a 2% do PIB. Sim? Lembrando que os sistemas desenvolvidos, em média, têm como 3% de investimento de inovação relacionado ao seu PIB. A cultura empreendedora e da política de propriedade intelectual está em um processo de consolidação. Temos várias ações e programas bem-sucedidos, mas temos muito que fazer. Uma dificuldade de acesso à inversão, dependendo do contexto das firmas, das micro e pequenas, elas têm um pouquinho de dificuldade de acesso a inversões. As iniciativas mais recentes que podemos resumir nos últimos 10 anos são a criação dos fundos setoriais. É um importante avanço para o Brasil, porque passamos a ter uma estabilidade de oferta e recursos financeiros para todo o sistema, a estruturação dos sistemas regionais de inovação, um novo marco legal. Vemos que não temos uma lei específica para a criação propriamente dita do Sistema Nacional de Inovação. Temos marcos legais mais recentes relacionados à integração de universidade e empresas e a outra que se chama Lei del Bem, relacionada a incentivos fiscais para firmas.
A política industrial, as mais recentes, são, portanto, mais integradas com a renda de CTI. Podemos dizer que FINEP, que é a agência de inovação que trabalha do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem participado da construção e elaboração da política industrial, que não acontecia antes. Temos também o lançamento de um plano de ciência, tecnologia e inovação, que ha começado com 4 eixos temáticos voltados à investigação, à inovação nas companhias, desenvolvimento social e as ações estratégicas. E agora um plano nacional de desenvolvimento produtivo. Na verdade, estamos chamando o plano de desenvolvimento para competitividade por conta do contexto da importância da renda de inovação para a competitividade e do desenvolvimento econômico dos países. Acá temos uma plancha com 16 fundos, temos hoje 16 fundos setoriais, sendo 14 específicos ou setoriais mesmo, e 2 transversais, que são de apoio às firmas e de investigação nas firmas, e o outro relacionado ao setor de telecomunicação. Acá temos, sim, não é possível ler, mas temos a informação de todas as leis que ha criado os fundos. E o maior fundo que temos é ligado ao setor de petróleo e gás. Continuando em relação às iniciativas, relacionando mais a questão da propriedade intelectual. Uma recente reestruturação do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, com aumento do número de examinadores, ações de difusão, capacitação, criação da maestria de propriedade intelectual, uma grande agenda de participação e cooperação com a OMP, e estamos no processo de consolidação dessa agenda de trabalho para a América Latina. Temos também ações de difusão e capacitação coordenadas pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Temos apoio e a implementação de redes regionais ou temáticas de propriedade intelectual, um conjunto de publicações e ações de difusão relacionadas a esse tema. Aunque é necessário dizer que não temos leis recentes, mas há umas universidades, várias brasileiras, que é cuidado muito do tema de propriedade intelectual, mas não é uma situação muito estruturada para todo o país. Então, podemos dizer que nos encontramos na fase de incrementar o esforço de tratar dessa renda em todas as universidades e instituições de investigação. Também temos a recomposição de um grupo de trabalho assessor a nível do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde participam as principais agências do Sistema Nacional, com o objetivo de promover a discussão e a implementação de temas de propriedade intelectual em las ações de fomento. Como dizia o representante de Chile, assim como em Brasil, nós temos uma situação curiosa, porque temos as universidades participando muito com o número de depósitos de patentes, no entanto, as companhias incrementado seu esforço de investigação e inversão em inovação, mas, no entanto, não tem se preocupado tanto com a questão da propriedade intelectual. É porque diz que o Brasil é muito bueno na produtividade científica, geração de conhecimento, mas não tanto em la transferência de tecnologia para o mercado. E temos um trabalho mais recente, há coisa de 2 anos, um grupo de uma comissão que estamos trabalhando para implementação de normas técnicas para inovação, coordenado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, sim, que é um esforço também recente, e estamos trabalhando em 3 eixos. Bueno, pequenas considerações sobre as 2 principais leis. Lei de Inovação, que ha sido criada em 2004, que, na verdade, trata de um conjunto de medidas de incentivos à inovação, com ênfase em las atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, para contribuir com o aumento da competitividade das empresas. Na verdade, é dizer que temos a situação de geração de conhecimento, temos toda a atividade do setor produtivo, mas a motivação principal desse marco legal é promover a maior integração e pôr mais clareza entre os mecanismos e ferramentas de cooperação entre os lados público e privado. Na lei do bem, temos uma outra situação relacionada a um conjunto de benefícios fiscais,
buscando incentivar as empresas a investir em inovação, em investigação de desarrollo e inovação, lembrando que tem uma condição de pré-requisitos para isso, que são as companhias que têm porte maior, que têm como se diz, inversão, não, faturamento de mais de 48 milhões de reais, sim, na moeda brasileira, e que de alguma forma é um avanço, mas não é suficiente para alcançar a maioria das empresas do Estado econômico do Brasil, que é composto por micro e pequenas empresas, sim. Então, há um processo de ampliar a aplicação desses benefícios para um conjunto maior de empresas de pequeno e médio porte. E tem uma situação muito importante para nós, que é, com a implementação da Lei de Inovação e Lei do Bem, se é possível criar a subvenção econômica, que é um subsídio, recursos não reembolsáveis para atividades de investigação e desenvolvimento para as empresas. Então, tem uma atividade de estimular ou promover o maior grau de investimento por as firmas e nessa renda. Bueno, acá um pequeno resumo dos principais capítulos da Lei de Inovação e ressalto acá o capítulo 2, que trata de promover os ambientes